Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma recapitulação das lições da Escola Sabatina, de adultos e de jovens. Estamos na lição 12, praticamente terminando já o trimestre. Temos mais uma lição só semana que vem, e aí já começaremos com a lição de Deuteronômio. Aí neste caso, as de adultos e jovens vão se alinhar novamente, porque você já sabe, a lição de jovens, um trimestre trata de um livro que é o mesmo, ou um assunto que é o mesmo, a lição de adultos, e no outro, ou a cada dois, enfim, há uma variaçãozinha aí, ela traz temas específicos para os jovens, como foi o caso deste trimestre, em que a lição de jovens tratou do tema da sexualidade segundo a Bíblia. E a lição do próximo trimestre, tema muito bom, um estudo fantástico aqui do livro Deuteronômio. Se você não tem a lição ainda, faça plano de adquiri-la. Assinar é a melhor coisa, porque você recebe em casa, tranquilamente, com antecedência, e assim você garante o seu alimento diário, porque a lição, eu tenho dito aqui e repito, não tem outro objetivo senão nos aproximar mais da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nos motivar a diariamente ter um contato com a palavra de Deus e estudá-la. A lição dessa semana de adultos trouxe um estudo aqui sobre Jonas, o profeta inquieto. O assunto é bem conhecido, aqueles que leem a Bíblia conhecem a história. É um livro pequeno, até sugiro que você, se não fez isso ainda, tome aí um tempo, quem sabe uma noite aí na semana, para ler o livro inteiro. São 4 capítulos apenas, e dá para ali ter uma ideia da história, dos resultados da pregação do profeta relutante, enfim. Mas a lição, como tem nesse trimestre tratado do tema do descanso, ela aborda a história de Jonas nessa perspectiva, de que era um profeta de Deus, ele conhecia a vontade de Deus, conhecia a palavra de Deus, mas ele estava relutante em cumprir uma ordem de Deus, de fazer aquilo que Deus havia pedido para ele. Quando nós conhecemos a vontade de Deus e agimos em desacordo com ela, é impossível ter paz. Quando nós estamos, por exemplo, praticando alguma coisa que é pecaminosa e claramente condenada na palavra de Deus, é impossível ter paz. Isso para pessoas que têm compreensão da vontade de Deus, repito, como é o caso do profeta. Então, para que nós possamos ter paz real na vida, uma estabilidade emocional, enfim, precisamos estar alinhados com a vontade de Deus que nós conhecemos. É aquilo que já aprendemos ao longo desse trimestre, Venham a mim vocês que estão sobrecarregados, estão ansiosos, preocupados, especialmente oprimidos pelo fardo do pecado, e eu vos aliviarei, disse Jesus. E esse alívio passa pelo perdão, pela consagração, pelo alinhamento da nossa vida com a vontade de Deus, que é a santificação. O verso principal aqui da lição, Jonas 4:11, diz assim: Deus disse a Jonas: E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Eu tenho até um sermão baseado aqui no livro de Jonas, em que eu falo sobre o profeta Fujão e as fases da fuga de Jonas. A primeira etapa, digamos assim, a primeira fase, ela é ruim, porque Jonas foge de Deus. Deus lhe dá uma missão, daqui a pouco eu vou comentar por que Jonas não quis cumpri-la, então ele foge de Deus. Horrível. Essa é uma fase muito ruim, quando as pessoas estão correndo, fugindo de Deus. Depois Jonas, quando é abordado, quando é engolido, na verdade, por aquele peixe, ali no oceano tempestuoso, ele começa uma fase de correr para Deus. Ele percebe que estava no caminho errado, fugindo para uma região totalmente contrária, o oposto daquela que Deus havia indicado para ele. E então ele começa a orar, começa a buscar a Deus ali mesmo, na barriga do peixe. Jonas, ele busca a Deus em oração. Isso é correr para Deus. Depois ele vai cumprir a missão, lá em Nínive, que então era a capital do Império Assírio, e fica frustrado quando aquilo que ele tinha profetizado não se cumpriu. Era uma profecia condicional. Então Jonas queria, assim, como que conduzir a vontade de Deus, queria manipular Deus, queria que Deus fizesse a vontade dele e não ele a vontade de Deus. Isso é correr na frente de Deus. Também não é bom. Quando as pessoas querem manipular Deus, querem sobrepor sua vontade à vontade divina. E no final, possivelmente pelo silêncio do profeta, porque quem cala consente, nós vemos então que ele entendeu aquilo que Deus havia proposto, e também mais do que isso, No livro de Jonas a gente percebe que Deus está trabalhando com dois públicos, digamos assim. Ele está trabalhando para salvar os ninivitas, os assírios ali, mas também para salvar o seu profeta que estava perdido, estava desorientado, estava
não tinha uma compreensão adequada da misericórdia de Deus. Por quê? A Síria era um império terrível, violento, opressor. Eles não se contentavam apenas em prender os inimigos derrotados ou matá-los, eles tratavam essas pessoas com requintes de crueldade, empalavam, esfolavam, mutilavam. Então era um império realmente detestável, odiado por todos os outros. E era inimigo de Israel. Então quando Deus manda Jonas pregar para os ninivitas, a primeira reação dele foi essa, de pensar que eles não merecem salvação. Eu não quero pregar para eles. Então ele foge da missão. E como eu disse, ele precisava muito ainda aprender sobre a misericórdia de Deus, que não faz acepção de pessoas, que quer salvar a todos, toda a humanidade. Deus não pertence apenas a um povo ou outro. Deus é o Senhor do universo e Ele quer salvar todas as pessoas. Bem, Jonas tem que aprender uma lição grande aqui, profunda, aqui a respeito da misericórdia de Deus e de como Deus lida com as pessoas, com os pecadores. Então, na barriga do peixe, Deus permite que Jonas, então, descanse por 3 dias, digamos assim, né? Claro que é uma história bastante impressionante. Alguns até consideram um mito, uma lenda, porque realmente tem elementos aqui bastante miraculosos. Mas o próprio Jesus, lá nos evangelhos, ele se refere à história de Jonas como sendo factual. Então, nós acreditamos sim que é possível, aquilo aconteceu, e como Jesus é o nosso mestre, é o Senhor, é Deus encarnado, é o Deus da verdade, ele se referiu à história como sendo real, nós acreditamos nisso, obviamente. Ele até compara, né, com a sua ressurreição, 3 dias debaixo ali na sepultura, assim como Jonas teve 3 dias na barriga do peixe. Eu me lembro que certa vez o famoso pregador Billy Graham disse o seguinte: eu acreditaria mesmo que a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu o grande peixe. Claro, porque se nós cremos num Deus todo-poderoso, no Criador do universo, para ele qualquer milagre é possível e até pequeno, digamos assim, em comparação com criar o universo. O que é para Deus providenciar um grande peixe para engolir um ser humano, manter dentro do estômago um bolsão de oxigênio, de ar, para que ele pudesse respirar por 3 dias e depois esse peixe vomitar, o profeta regurgitá-lo ali numa praia próximo do destino dele. Para Deus, isso aí é perfeitamente possível, tranquilamente possível, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, o Criador do universo. Então, quando Jonas prega ali em Nínive, ele se torna o pregador evangelista mais bem sucedido da história. Ele foi mais bem sucedido que Noé. Veja, Noé pregou para o mundo todo e apenas a sua família. Claro que é uma grande vitória, né? Mas apenas a família dele que aceitou essa mensagem de salvação. No caso de Jonas, mesmo indo sem vontade, ele pregou para a cidade e todos se converteram. Pelo menos o rei, ele se converteu, proclamou lá um decreto dizendo que todos, até os animais, deveriam jejuar. E aquela geração de ninivitas teve acesso à salvação, se arrependeu, se converteu. Aquilo que Deus havia pronunciado contra Nínive não se cumpriu, porque era uma profecia condicional, dependia da aceitação das pessoas. E Jonas ficou indignado com isso, porque ele pensou mais na sua reputação do que na salvação daquelas pessoas. Olha que coisa absurda. O que vão pensar de mim, o profeta que profetizou e a profecia não se cumpriu? Esquecendo-se, mais uma vez eu digo, de que era uma profecia condicional. Então ele fica lá deprimido, arrasado, querendo morrer, sentado ali em algum lugar, e Deus começa a trabalhar como um bom psicólogo, né, ali com Jonas. Deus faz com que apareça uma plantinha que faz sombra para ele, estava com calor, sol inclemente, e depois aquela planta murcha, Jonas fica ainda mais indignado com a vida e reclamando, e Deus apenas pergunta: por acaso essa tua indignação é justa? E aí vem o verso principal da lição, né? Ali em Nínive há mais de 100 mil pessoas, eu as conheço todas, desde que nasceram, né? E há animais também, eu acho interessante a inclusão dos animais aqui, porque mostra que Deus também tem compaixão pelos animais. E aí a história termina ali no capítulo 4, num silêncio. Não sabemos qual foi o desfecho, acho que o livro deixa que a gente conclua e medite sobre isso e aprenda as lições disso. Jonas fica calado, depois que Deus lhe ensina algumas lições, e eu penso que quem cala consente, mas também fica aqui para nós então a reflexão de que Deus ama todas as pessoas e que, repito, para mim talvez o ponto mais importante, nós só encontramos paz, desde que nós conheçamos a vontade de Deus na sua palavra, nós só encontramos paz
descanso, harmonia, saúde emocional, quando vivemos de acordo com aquilo que nós conhecemos. Então peçamos a Deus forças, né, para colocar em prática as verdades que Ele nos ensina na sua palavra. Peçamos a Deus que nos ajude a nos arrepender das coisas erradas, dos caminhos errados, dos pensamentos errados, do pecado conhecido, para que possamos então finalmente ter paz, ter essa harmonia mental, espiritual e também física, porque isso se reflete no nosso organismo, né? A lição dos jovens trouxe o tema Além da Sexualidade. Aqui está a tirinha, né, da semana, como sempre tem uma tirinha ali para reflexão, que mostra ali Jesus, indica Jesus colocando o anel de noivado, de casamento, na sua noiva, que é a igreja. O anel tem uma cruz ali, né, indicando essa aliança. A lição de jovens, que foi muito boa nesse trimestre, né, sobre sexualidade, vai concluindo, mostrando que a relação íntima, a sexualidade, o sexo, a intimidade entre um homem e uma mulher é algo tão precioso para Deus, tão santo para Deus, que Ele até usa isso como um símbolo da sua relação com a igreja. Não existe nada mais íntimo neste mundo do que realmente uma união entre homem e mulher na sua sexualidade, ali na sua intimidade. Então Deus usa isso para representar o nível de intimidade que Ele quer ter com a sua noiva, a sua esposa, a igreja. Nós, a igreja de Deus. Eu escrevi um pequeno texto para o site da lição, né, que é Contexto Bíblico. Você pode acompanhar, inclusive, toda semana ali podcasts, comentários sobre as tirinhas, textos complementares, contextobiblico.com.br, esse site da lição. Contexto com M, né, porque a gente faz uma brincadeira ali com a palavra, né, contexto com M, contextobiblico.com.br. E eu vou ler para você o que eu escrevi então e postei nesse site oficial da lição. Diz assim o texto: os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo encaram o sexo de maneira séria e natural. Basta ler a descrição da intimidade sexual em Cantares, Gênesis, Provérbios e nas cartas de Paulo, por exemplo. A sexualidade humana é tão importante que, do ponto de vista positivo, ela é usada para representar o grau de intimidade relacional que Deus quer ter com seu povo. Sua igreja, a esposa, por outro lado, do ponto de vista negativo, o grau de intimidade que Deus quer ter com seu povo, sua igreja, entre parênteses, a esposa. Agora sim, por outro lado, do ponto de vista negativo, a infidelidade e a depravação sexual são usadas para simbolizar a idolatria e o desprezo pela verdade, pelos princípios e pelo caminho revelados por Deus, o esposo. Mesmo quando a esposa se afasta e começa a flertar e até adulterar com outros homens, entre aspas, o marido Deus vai em busca dela, como fica evidente na dramática e ilustrativa história, citada aqui na lição essa semana, do profeta Oséias e sua esposa Gomer. Deus faz de tudo para ter a amada perto de si, em uma relação de fidelidade restrita, até porque Ele sabe que isso é o melhor para ela. O próprio fato de Deus usar conceitos como casamento, fidelidade, sexualidade, etc., mostra quão importantes e especiais eles são aos olhos de Deus. Façamos o nosso melhor para manter viva nossa relação com o Criador, nosso Pai Celestial, e no caso dos casados, com o cônjuge. Nos dois casos, o diálogo, a amizade, a convivência estão na base de tudo. Ao longo desse trimestre eu tentei fazer algumas pontes aí, né, entre a lição de adultos e jovens, mesmo sendo temas diferentes, e aqui me ocorre mais uma, né? Assim como na vida espiritual, quando alinhamos a nossa vontade, nossos pensamentos, a nossa conduta com aquilo que Deus nos revelou em sua palavra, somos mais felizes, temos paz, temos descanso. Assim também é com a nossa vida conjugal e na nossa sexualidade. Quando nós alinhamos a nossa conduta, nossos pensamentos, a nossa vida com aquilo que Deus revela em sua palavra no que diz respeito à sexualidade, com certeza somos mais saudáveis, mais felizes, desfrutamos mais plenamente da sexualidade segundo a vontade de Deus. Então, o segredo sempre é viver à luz da vontade de Deus. Assim seremos mais felizes, teremos uma vida mais plena e uma vida de acordo com a vontade do nosso Criador, porque Ele sabe o que é melhor para nós, afinal de contas, Ele nos criou. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado por essas orientações que recebemos da Tua Palavra. Muito obrigado por esses materiais, as lições da Escola Sabatina que nos motivam a conhecer cada vez mais a Tua Palavra.
Ajuda-nos, Senhor, a estudar a lição todos os dias, a ler Tua palavra todos os dias, a fim de conhecer a Tua vontade e, com o Teu poder, alinhar nossa vida com a Tua vontade. Porque só assim podemos viver de forma mais plena, mais abundante, mais feliz, mais saudável e descansando em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, o próximo trimestre está chegando, nova lição já à mão, para que possamos estudá-la todos os dias e aprender mais sobre esse livro bíblico tão importante, Deuteronômio. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.